o que mais a gente tem é medo. Primeiro sentimento que bate quando Deus está fazendo algo novo, quando Deus está te movimentando para algo diferente, a primeira sensação que você tem é de medo, é de preocupação. Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo? Irmãos, eu vejo os profetas do Antigo Testamento. Quando eu vejo a história do profeta Elias, como o ouvido daqueles homens era sensíveis para ouvir a voz de Deus. Como aqueles homens conseguiam captar com tanta facilidade o que Deus estava falando. Como aqueles homens entendiam com uma certa clareza o tempo de Deus, as estações de Deus, o que estava acontecendo, o movimento, os ciclos encerrando, Deus entregando uma palavra para eles. Quando você vê Samuel na casa de Jessé, uma história tão simples. Samuel chega e manda chamar os filhos de Jessé. Irmãos, chegou os mais formosos. Chegou aqueles mais bonitos. Davi estava num pasto, ruivo, cuidando das ovelhas malhadas do seu pai. E de repente, chega o mais bonito, filho. Aí aos olhos de Samuel, ele fala: esse vai ser o escolhido. O Senhor já havia falado com Samuel que o tempo de Saul havia acabado, que Deus levantaria um novo rei em Israel, um homem que está todo o tempo entendendo os processos e o ciclo do Senhor. Então, aos olhos de Samuel, ele fala: é esse aqui, Senhor, é esse aqui. Eu achei, é esse. Ele é formoso, ele é bonito. Só que Deus fala: não é esse. Você precisa, quando Deus está transicionando, mudar a sua estrutura, o seu pensamento, o seu discernimento. Deus escolheu o que estava lá no pasto, que chegou depois. Deus está fazendo coisas novas todos os dias, meu irmão. E a palavra que eu quero trazer hoje é sobre o profeta Isaías. Eu nunca preguei sobre esse profeta, mas Deus começou a falar comigo de uma forma tão linda sobre Isaías. Irmãos, entenda. O povo hebreu, o povo de Judá, eles estavam tão corrompidos, tão idólatras. A violência estava nos seus olhos. Eles estavam tão longe de Deus, apesar de ser um povo escolhido, de ser um povo que tinha uma aliança, que o Senhor tinha uma aliança. Deus permitiu que aquele povo passasse por um cativeiro. Deus permitiu que aquele povo fosse retirado da sua terra e fosse levado como escravo para uma outra terra pagã, a Babilônia. O cenário não era bonito, irmãos. Quando o rei de Babilônia, Nabucodonosor, conquista Jerusalém, ele leva cativo os filhos de Israel. Eram 800 quilômetros andando, escravos. Dá para você imaginar o que é isso? Um povo escolhido por Deus, um povo que tinha aliança com o Senhor. Agora Deus permite que esse povo seja levado cativo para uma terra pagã. Isaías profetizava sobre esse tempo. Abacuque profetizou sobre esse tempo. Jeremias profetizou sobre esse tempo. Deus havia dado a sentença ao povo.
E Deus falou, quando você lê capítulo 1 de Isaías, versículo 11: eu não quero mais os seus cultos, eu não quero mais os seus ajuntamentos, eu não quero mais que vocês se reúnem para prestar um culto a mim. E aquele povo recebe essa palavra que veio de um profeta, Isaías capítulo 1, versículo 11. Se você ler ali, Deus está falando: não quero mais ajuntamento de vocês. Como eu disse, tudo é bonito, tudo é lindo quando você vê a Bíblia, quando você lê as histórias, quando você lê um livro de um profeta. A impressão que a gente tem hoje é que o profeta vai entregar uma palavra de uma porta aberta, de um livramento. O que a gente quer ouvir de um profeta é algo que vai alegrar o nosso coração. Mas o profeta recebia de Deus e entregava para o povo aquilo que tinha que entregar. Ele era a boca de Deus naquele tempo, no Antigo Testamento. E o que ele falasse teria que acontecer, porque todo mundo ficava olhando a vida de um profeta. Como eu disse, aquele povo foi tirado da terra de Jerusalém, levado cativa para a Babilônia, para uma terra pagã. Foram 2,5 levas de pessoas, 800 quilômetros a pé até Babilônia. Muitos não resistiam, e na beira do caminho morriam, e não tinha como fazer o enterro deles, e as pessoas passavam por ali e viam seus co-irmãos, seus conterrâneos, mortos ao meio da estrada. Jerusalém foi destruída. O templo de Jerusalém, que para o judeu é algo sagrado, aonde se concentrava a presença de Deus, a Shekinah do Senhor, foi destruído o templo do Senhor. Ezequiel profetizou sobre isso, que a presença de Deus saiu de Jerusalém quando o templo foi destruído. E o povo então agora está cativo pelo pecado, pela desobediência, pela idolatria, por tudo o que aconteceu, pelo caminho. Entende, irmãos, nas nossas vidas Deus, Ele é perdoador. Enquanto você tem vida para respirar, Deus está te perdoando. Mas entenda, consequências é algo diferente. Consequências a gente vai ter que levar e carregar, até ela ser dissipada. Mas Deus também trouxe essa palavra ao povo, e o povo e a cidade foi destruída, e eles foram levados cativos para o cativeiro. Talvez você vai falar assim: ah, pastor, mas por que aconteceu isso? Deus não é um Deus tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso? Sim, irmãos. O povo ficou 70 anos no cativeiro. 70 anos. Irmão, 70 anos dá para você viajar para Caldas Novas, Guarapari. Dá para você casar, quem não casou aí está com 40, dá para você casar ainda. 50, dá para você casar. 60, dá para você casar. Vai tomando posse aí, irmão. Cadê o solteiro? 70 anos é uma vida. Muitos judeus não conheciam o que era um culto a Deus, e eles nasceram numa cidade pagã, fortificada, murada, como escravos. Por que eu estou te contando essa história? Porque Deus também é um Deus de recomeços. Deus também é um Deus de recomeço. Deus é aquele que tem a última palavra na sua vida. Deus é aquele que dá a última palavra na situação que você está enfrentando na sua vida. Se talvez a consequência de um pecado, a consequência de uma desobediência chegou até a sua casa, sua família, Deus é quem tem a última palavra sobre a sua casa e sobre a sua família. A última palavra é Ele. Ele é soberano sobre a sua vida, meu irmão. Se Ele te permitiu, você vai passar por isso. Isaías profetizou esse tempo de cativeiro até o capítulo 39 de Isaías. Até o capítulo 39 você vai ver
Deus trazendo ao povo a sua mão pesando sobre o povo. Mas a partir do versículo 40, Deus começa a falar e a trazer esperança para o seu povo. Tudo que você está passando na sua vida, entenda isso. Tudo que você está enfrentando na sua vida tem um porquê de Deus. Você precisa entender e ouvir o que Deus quer dizer para você. Você precisa ter ouvidos sensíveis ao que Deus está querendo dizer. Como ter esperança em meio ao caos. Talvez aquele povo cativo teria que voltar para sua terra, Jerusalém, mas teria que reformar a cidade, reformular toda a cidade. E os traumas que ficaram, os irmãos que morreram, as consequências, eles teriam que voltar para onde foi a pior situação da vida deles. Eles teriam que voltar para uma cidade onde eles foram desonrados. E a partir do versículo 40, Deus começa a trazer essa palavra de restauração para um novo tempo sobre Israel. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Isaías capítulo 40, verso 14. Quem achou vai dando glória a Deus aí. Isaías capítulo 40, verso 14 diz assim: Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que este viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E eis que as palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estarão continuamente perante mim. O versículo 14 fala de um povo que se sente desamparado, abandonado pelas promessas de Deus. O versículo 14 fala de um questionamento de um povo que se sentiu abandonado pelo seu Deus. Irmãos, e tem hora que a nossa vida é assim. Tem hora que a nossa vida parece que está assim também. A gente entra de culto a culto, de oração a oração, buscando, orando, intercedendo. E parece que as coisas não mudam. Parece que as coisas não dão rumo na nossa vida. Parece que as portas estão fechadas, que o céu é de bronze. Parece que por mais que a gente está na presença de Deus, por mais que a gente está aqui, por mais que a gente está batalhando, por mais que a gente está lutando, por mais que nós estamos buscando, parece que o céu está de bronze. Parece que Deus está em silêncio. Parece que o abandono e o desespero tomam conta do nosso coração. E a gente olha a nossa vida, o que está acontecendo, e a gente fala: cadê Deus? Cadê Deus com as suas promessas? Cadê o Deus que se esqueceu de mim? Quantos de nós, meu irmão, temos tantos questionamentos? Quando o divórcio bate a porta, quando a traição chega, quando o ministério acaba por uma decepção, cadê Deus? Quando a enfermidade chega na sua vida, o diagnóstico chega, e seus dias estão contados, você está dependendo da medicina, mas acima de tudo de Deus, mas você está preocupado. Você olha para a sua família, quanto mais você ora, mais coisas acontecem, parece que Deus perdeu o controle da nossa vida.
Parece que as promessas de Deus não é para nós. Parece que Deus escolheu esse tempo para a gente sofrer. A gente não vê saída, a gente não vê escape. E a gente se sente desamparado. Quem passou por um divórcio vai saber o que é um divórcio. Quem enfrenta uma enfermidade terminal. Eu vi pessoas que confiaram em Deus, que amaram Jesus a vida toda, em uma cama de hospital, dando o último suspiro. Fazendo a sua última oração. E você pergunta: por que, Deus temos que passar por isso? Por que, Deus, você nos abandonou? O povo tinha promessa, mas parece que as promessas de Deus não eram válidas. Você está aqui de culto a culto e a depressão bate na sua porta. A angústia vem, a lembrança do passado, das consequências vem. E você pergunta: cadê Deus que está me desamparando? Não consigo prosperar, não consigo dar rumo à minha vida. Cadê Deus? E as coisas não mudam. Mas entenda, Deus não perdeu o controle da sua vida, querido. Por mais que você olhe a sua vida em pedaços, a sua vida frustrada, Deus é Deus de restituir todas as coisas. Deus é Deus de transformar todas as coisas. E do pó Ele pode construir algo. O questionamento do povo era esse. A indagação do povo era essa: cadê você, Deus? Por que você deixou passar por isso? Por que o Senhor permitiu que isso chegasse até mim? Mas a resposta de Deus é rápida. O amor de Deus é rápido. Se nós pudéssemos colocar esse tópico: todos os dias a sensação de abandono bate à nossa porta. O povo estava preso na Babilônia, mas nada tinha que prender eles, porque no dia que Deus falou que eles iam ser livres, Deus libertou eles. O de repente de Deus acontece de repente, meu irmão. O de repente de Deus é de repente. E no versículo 14 vem a resposta do Senhor ao povo. Versículo 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Por mais que você se sinta desamparado, por mais que você se sinta desenganado, as promessas de Deus não morreram sobre a sua vida. E Deus usa o exemplo de uma mulher, uma gestante que está dando à luz, que gera dentro do seu corpo uma outra vida. Você está sendo gerado, você foi gerado e criado no ventre do Senhor, meu irmão. Você faz parte da criação do Senhor. E Ele diz: por mais que essa mulher viesse a esquecer do seu filho que está amamentando, eu, Sião, nunca vou me esquecer de você. Deus não esqueceu de você.
Irmãos, eu posso mudar os meus compromissos, eu posso mudar a minha palavra, eu posso te falar algo e você pode não acreditar, eu não posso cumprir, mas Deus cumpre o que está escrito na sua palavra. Tem promessa de Deus para você, tem vida de Deus, tem algo novo, tem esperança sobre a sua vida, meu irmão. Não importa as ruínas, não importa o que você passou, como que você está chegando aqui até hoje, Deus pode restaurar todas as coisas. Irmãos, Deus usa o exemplo de uma mulher grávida, uma lactante. Cadê as mães aqui? Deus está usando um filho. Como pode uma mãe esquecer do seu filho? Porque quando a mulher gera o filho dentro dela, e a mulher começa a amamentar aquele filho, ela começa a querer proteger aquele filho. O corpo daquela mulher muda completamente, irmãos. O corpo daquela mulher passa por uma mutação muito grande. Dá o horário do menino mamar, tem que colocar no peito. E Deus está usando esse exemplo para mim e para você. Deus tem um compromisso com os decretos estabelecidos na sua vida, meu irmão. Você quer viver algo novo de Deus? Você quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida verdadeiramente? Você quer experimentar das promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa? Mas alguma coisa eu quero dizer: você crê ainda nas promessas de Deus? Você crê que Deus é poderoso para mudar essa situação da sua vida? Você crê que Deus pode fazer algo novo na sua vida, meu irmão? Você crê que o de repente de Deus pode acontecer na sua vida? Ele não esqueceu. Eu não esqueci de você, Sião. Ó Judá, eu não me esqueci de você, que ainda que uma mãe esqueça do seu filho que está amamentando, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece. Deus não esqueceu. Por mais que a situação do povo fosse complicada, restaurar aquele povo seria algo muito difícil. Eles iam ter que voltar para um lugar onde eles foram tirados, onde os traumas deles estavam lá, para reconstruir de novo. E não importa como você passou, como você chegou, Deus pode restaurar no lugar onde você teve a decepção maior da sua vida. Aonde você foi decepcionado, traído, Deus pode te usar ali, meu irmão. Mas ele continua dizendo: ele não termina. E ele diz assim, versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Nas mãos de Deus está o teu nome. Nas mãos de Deus está o seu nome. O Criador do universo contém nas palmas da sua mão o seu nome, meu irmão. Sabe o que é isso? Os judeus no tempo de Isaías pregavam que nas palmas das mãos era espécie de um barbante, como folhinhas. Alguns rabinos mais estudiosos da época diziam que Isaías estava profetizando
como os amarras que colocavam vários dobras com os versículos da Torá, e eles ficavam ali, para que eles lembrassem que tinha uma lembrança do Senhor. Uma outra linha acredita, os saduceus, que é bem divergente, fala nessa interpretação que os fariseus colocavam textos da Torá enrolados na palma das suas mãos. Eu não sei quem está falando aqui a verdade, mas uma coisa eu sei: quando Jesus ressuscita, Ele chega para os seus discípulos, só que Tomé não estava. E os discípulos chegam para Tomé e falam: nós vimos Jesus ressuscitado. A primeira expressão de Tomé é: eu não acredito nisso. Eu não acredito que ele ressuscitou, não. Ele morreu e acabou tudo. Mas quando Jesus aparece para Tomé, ele mostra os cravos, a sua mão furada. E Tomé fala: deixa eu tocar para ver se é você verdadeiramente. Ei, nas mãos do seu Salvador existe um furo de cravos do seu pecado que foram cravados na cruz do Calvário. E através dessa mão furada, desses cravos, essa é a aliança, a marca de amor que Deus tem por você, meu irmão. Essa é a marca. Essa é a marca do seu Salvador hoje. Ele te tirou do império das trevas. Ele te restaurou em uma vida. Então, quando a gente olhar para o nosso Salvador, se essa linha teológica está dizendo que os saduceus acreditavam de uma forma e os rabinos de outra, uma coisa eu tenho para te dizer: o nosso Salvador tem a sua mão furada, mas não para o pegos de Roma, pelo nosso pecado, pelo preço que foi pago por mim, por você, nós fomos restaurados. Quando a gente olhar para a mão de Jesus, nós vamos entender tudo. A sua maior dor foi por nós. A sua maior dor foi por nós. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, meu irmão. Tem hora que parece que o abandono bate a nossa porta todo dia. Que o diagnóstico chega e você fala: Deus, aonde eu vou fazer? O que eu vou fazer? O divórcio chega. Mas o seu Salvador tem as marcas do preço que Ele pagou por você na palma das mãos dEle. O povo que foi levado escravo, o povo que estava na escravidão 70 anos, agora está voltando para a sua terra, cheio de promessa, cheio de restauração do Senhor. Deus restaura a cidade de Jerusalém. Sabe por quê? O seu Deus é um Deus, o nosso Deus é um Deus que restaura todas as coisas. O nosso Deus tem o poder de restituir todas as coisas que foram perdidas. Ele tem o poder de restaurar, de restituir, de te curar, de transformar a sua vida, meu irmão. E as promessas de Deus continuam em todo o capítulo 40 em diante. E no versículo 43, Deus está trazendo o povo de volta. 70 anos de sofrimento. 70 anos que não podia orar direito. Na Babilônia não podia se orar.
eles tinham que cultuar a outros deuses. Mas no versículo 43, eu já estou encerrando por aqui, é o que Deus quer entregar hoje para nós. Ele diz assim no versículo 18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Não considera o que passou na sua vida hoje não, meu irmão. Esquece o que você viveu daqui para trás. O Senhor é um Deus que apaga o passado, e Ele faz todas as coisas novas. E Ele diz: vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo coisa nova nesse tempo. Jesus está fazendo coisa nova nesse tempo, meu irmão. Deus está fazendo coisa nova. Será que vocês estão enxergando as coisas novas que Deus está fazendo? Será que você está enxergando o que Deus está fazendo, meu irmão? Porque Deus está fazendo coisas novas.